Olá, pessoal! Estamos começando mais um Tecla SAP Podcast e antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, seja pelo YouTube, pelo Spotify, por onde você estiver nos assistindo aí, para ficar por dentro das novidades em primeira mão. E agora, antes de fazer o convidado se apresentar, eu vou fazer uma autodescrição minha. Então, eu sou morena, com os cabelos com luzes, tenho 1,76 m, estou vestindo uma blusa pink, uma calça preta e um sapato preto. Agora sim, vamos fazer a apresentação da nossa convidada de hoje. Então, falando sobre ela, ela tem mais de 20 anos na área de marketing, growth, brand e inovação, com passagens pela Trilho Academy, pela Distrito. Atualmente é Chief Marketing and Product Officer da Boss Invest. Formada em comunicação e psicanálise, ela já foi reconhecida na lista da Gama Academy como uma das 50 Hypers to Follow do Brasil. E como ela mesma se define, é obcecada pela inteligência de negócios. Lilian Natal, ufa, consegui falar tudo aqui do seu currículo. Super prazer ter você aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, o prazer é todo meu. Acho que eu vou me descrever também. Bom, também sou morena, olhos castanhos, tenho luzes no cabelo. Os cabelos são médios, estou com uma blusa de botões preta e calça preta também. Maravilha. Então, Lilian, para começar, eu quero que você comece a contar quem é a Lilian Natal pra gente. Bom, eu acho que todos nós somos várias pessoas, né? Eu acho que, em primeiro lugar, eu sou mãe de uma menina de 11 anos. Acho que é sempre o nosso cargo mais importante na vida. Afinal de contas, a gente está formando um ser humano, né? Que a gente vai deixar no mundão. Mas também sou uma profissional aí de comunicação e marketing com agora 24 anos de carreira. Já trabalhei em várias áreas dentro do marketing e há alguns anos eu me apaixonei pelo mundo das startups, da inovação e entrei de cabeça nisso. Já estou aí no ecossistema de inovação há 7 anos e super empolgada ainda com todo esse cenário que a gente presenciou nos últimos anos e que a gente continua vendo aí da revolução tecnológica, da transformação digital. Então, acho que hoje uma das minhas grandes paixões é ajudar empresas, né, a gerar mais inovação e ajudar empreendedores a levantar os seus negócios que tragam soluções para o mundo. Hoje eu vejo que é o maior desafio, né? Empreendedores, o marketing, a inovação, como tudo se conecta ao mesmo tempo, né? Então, há 7 anos, eu acredito que 7 anos atrás, não tinha tudo isso que a gente tem tido hoje. A evolução está vindo numa constante muito grande. O que você vê de quando você entrou nessa área de inovação para agora? Olha, o Brasil, ele é sempre um pouquinho mais atrasado em relação ao cenário americano, por exemplo, né? Cenário europeu. Mas esse gap tem ficado cada vez menor. Quando você olha ali na década de 90, que teve a explosão das empresas.com, e realmente aconteceu o advento da internet no Brasil, para hoje muita coisa evoluiu, né? A gente teve ali depois, nos anos 2000, aquela suposta bolha, né, dessas empresas.com, e aí a gente viu, principalmente nessa primeira década aí, dos anos 2000, muitas startups nascendo. Essas grandes startups que a gente vê hoje nasceram ali. Então, por exemplo, o próprio Facebook, né, que hoje Meta, nasceu nessa época. Então, foi realmente um boom ali depois dos anos 2000. E no Brasil isso começou a acontecer por volta de 2010, assim. Um pouquinho depois de 2010 é que realmente o Brasil começou a ter um ecossistema de inovação maior, né, que realmente começou a evoluir, e o Brasil chegou hoje realmente num lugar de destaque na América Latina. Então a gente tem aí mais de 20 unicórnios, sem dúvida nenhuma, muito mais startups do que todos os outros países da América Latina juntos, inclusive. Depois de nós está o México, para você ter uma noção. Mas claro, acho que tem bastante coisa a se fazer, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento de um ambiente que traga mais inovação, né? Quando você fala de ecossistema de inovação, você está falando da ponta da universidade, né, que vai trazer conhecimento. Você está falando de governo com os estímulos e também não atrapalhar a inovação acontecer, mas incentivo, tudo. Você está falando das grandes corporações, né, aquelas empresas já consolidadas que querem fazer inovação, se conectando com as startups que têm mais agilidade. E você está falando também da ponta do venture capital, que é o investimento em startups.
Então, você precisa de um ambiente como esse, com todas essas pontas. Isso, quem está dizendo não sou eu, foi o MIT que fez um estudo de grandes regiões no mundo que conseguiram desenvolver esse ambiente de inovação, como o próprio Silicon Valley, né, com o Vale do Silício. Então, acho que no Brasil a gente ainda precisa desenvolver isso mais. Assim. Acho que a gente teve, obviamente, um boom aí em 2020, 2021, que foi justamente o começo da pandemia, e que todas as empresas viram essa necessidade de fazer a transformação digital muito rápido, por tudo que estava acontecendo. Então, quem estava atrasado teve que correr, e por conta disso elas procuraram muitas startups que estavam ali lançando novas tecnologias, coisa que a empresa ia demorar 1, 2 anos para desenvolver. Elas só começaram a se conectar com as startups. E aí a gente teve um estouro de investimentos em startups no mundo inteiro, e no Brasil não foi diferente, né? E hoje a gente já enfrenta um cenário que já é diferente também daquela época. Então, toda essa evolução, assim, tem sido muito rápida, né? Mas realmente, os últimos 10 anos foram decisivos aí para esse cenário. Você mentora também, né? Algumas startups, já mentorou algumas ao longo da sua carreira. E qual que é o maior desafio que você vê hoje para quem está começando uma startup? Olha, eu tive uma startup também, eu fui empreendedora de startups, de uma startup especificamente, depois consultora de outras startups e mentora também. Eu fiquei como empreendedora durante 2 anos e meio, consegui ali começar a tracionar o negócio e também a gente recebeu rodadas de investimento. E eu posso dizer que muitas das dores das startups hoje são muito parecidas com aquela época, né? Eu empreendi ali entre 2017 e 2019, mais ou menos. E a maior dor, na verdade, é você... acho que em primeiro lugar é você realmente construir uma solução que resolva um problema grande de mercado. Então, acho que não basta ter ideia, né? E não basta também, claro que a execução é até mais importante do que a ideia, mas você precisa ter o timing certo e entender se aquele mercado é grande o suficiente e se a dor é uma dor, eu brinco, a dor que realmente dói, né? Para que as pessoas comprem a sua solução. Eu acho que fazer essa validação é uma das coisas mais importantes para qualquer startup no início. E depois, obviamente, conseguir clientes, você tracionar e conseguir capital para você crescer rapidamente. Então, acho que essas são as maiores dores das startups. E aí, obviamente, em toda essa jornada, quanto mais a startup vai crescendo, as dores vão mudando, né? Então, a partir do momento que você consegue tração, você depois precisa escalar mais a tua solução, você precisa desenvolver melhor o produto, você precisa construir um time extremamente consistente, e aí você tem o desafio de a startup não tem a mesma grana da grande empresa, mas você quer aquele grande talento. Então, as questões vão mudando conforme o estágio. E hoje, obviamente, assim como empresas grandes também, as startups, como eu comentei, tem maior velocidade de mudança. Porém, a tecnologia está evoluindo muito rápido, né? E acompanhar isso não é fácil para ninguém no mercado, né? Então, enfim, acho que são muitas as dores aí de um empreendedor. Quando a gente fala aí dessa parte de empreender, né, e começa testando pequeno para você começar a ver se tem essa velocidade, porque não tem grana também para fazer esse investimento. Para chegar em rodada de investimento, você já tem que estar com um nível aí de maturidade muito grande, de inovação e tudo. Então, eu vejo que são desafios aí que os startupeiros, como a gente chama aí no mercado, né, passam dentro desse contexto. Você como mentora, quais são você tem algum case, alguma coisa que você contaria de algo diferente que você viu nessa jornada aí que te chamou a atenção para esse mercado? Olha, durante a minha passagem pelo Distrito, agora pela Bossa Invest também, que tem um portfólio de mais de 1.500 startups investidas, só no portfólio atual 250, mas mentorando, conversando e também, enfim, fui voluntária como mentora em diversos programas de aceleração. Eu vi muitas coisas legais e muitas coisas difíceis também. Então, acho que o maior erro de quem começa uma startup é se apaixonar pela ideia, né? E achar que sabe tudo sobre aquilo e não ouvir o que os clientes dele estão dizendo, gritando ali naquele começo, né? Então, acho que esse é um dos grandes desafios, assim.
Em termos de cases, uma das coisas assim, que eu realmente acredito que faça diferença é você ter um time de founders complementares, então que tenham skills ali, qualidades complementares, então um com habilidade de marketing e vendas, um mais com habilidade de tecnologia, né, desenvolvimento, um com habilidade mais de financeiro, outro com muita experiência daquele mercado específico que eles estão atuando, enfim, acho que você ter esse time com uma certa experiência, e existe um mito, né, de que os fundadores de startups que mais têm sucesso são aqueles muito jovens, de 20 anos, quando, na verdade, a média de idade no Brasil de um fundador de startup é de 39 anos, né, e aquelas startups que são mais bem-sucedidas, boa parte delas, na verdade, aquele não é o primeiro negócio do fundador, aquele costuma, a gente gosta bastante, inclusive, de investir no que a gente chama de second time founder, né? Aquele que já empreendeu uma vez, já aprendeu, já também tomou na cabeça e que agora tem muito mais consciência, humildade e coragem, claro, mas que vai tateando de uma forma mais consciente. Então, são, enfim, mais de 500 startups aí que eu já conversei com founders, já mentorei, ou, enfim, de alguma forma estive junto. Difícil falar uma só, assim, acho que vi cases realmente incríveis, assim, e vi pessoas muito apaixonadas por resolver problemas das pessoas. Então, vi startups, por exemplo, resolvendo o problema. Tinha uma super legal que chamava Bright, que eles estavam desenvolvendo um remédio para reumatismo. Simplesmente o remédio era digital. Então, era como se fosse uma espécie de luz, e não tinha nenhuma contraindicação, e outros medicamentos traziam várias complicações. Então, com tecnologia, né, você conseguir realmente trazer uma solução como essa para a vida das pessoas. Tem também uma startup que eu gosto muito que chama Alice, que veio para romper um pouco o monopólio, digamos assim, dos convênios médicos, dos planos de saúde, e que hoje tem diversos... eu nem sei quantos eles estão agora, mas muitos usuários, só de funcionários eles já estão com quase 1.000. Veio o próprio, não vou nem citar aqui os unicórnios, mas, por exemplo, o próprio Quinto Andar, que é um unicórnio, o próprio Nubank, que veio para democratizar um pouco a história das finanças e resolver problemas que os bancões tinham. No caso do Quinto Andar, eles vieram primeiro com aquela proposta de você conseguir alugar um apartamento de forma muito rápida, às vezes até sem precisar visitar. E era a dor, né, de todo mundo. E era assim. Dor. Você percebe que todas essas soluções atacam uma dor grande e com um mercado muito grande, né, um potencial muito grande de crescimento. Então, tem várias soluções aí. Tem uma outra que eu conheço também, me fugiu o nome agora, mas que resolve o problema da insônia também com um aparelhinho. Imagina, a insônia é uma dor de grande parte da população. Uhum. Enfim, acho que são muitas. Vi uma outra também de órtese, porque o gesso, quando você quebra o braço, uma perna, uma mão, o gesso, ele traz diversas complicações, você não consegue tirar para tomar banho e tal, e ele é extremamente prejudicial para o meio ambiente. E aí eles vieram com órteses 3D, e super modernas, bonitas e tudo mais. Então, assim, várias soluções que eu conheci ao longo desses anos e que são absolutamente encantadoras e que realmente trazem, assim, acho que a minha paixão pelo empreendedorismo de inovação é justamente porque você está trazendo para o Brasil, óbvio, que qualquer pequena empresa traz, né? Dados do Sebrae mostram que a maior parte dos empregos no Brasil são geradas pelas pequenas empresas, e a startup, além de ser uma pequena empresa que está gerando emprego, está gerando renda, ela também está trazendo conhecimento e tecnologia made in Brasil. Então, isso é maravilhoso, isso é o que o nosso país precisa, um país que ainda é de commodity e que precisa de geração de tecnologia, precisa realmente exportar mais conhecimento e tecnologia, né? E não importar isso, porque a gente tem muito talento dentro de casa. Então, acho que esse que é o grande lance, assim, desse setor. É legal você falar isso, Lilian, porque eu vejo muito que o brasileiro, de modo geral, ele já vai se adaptando, tem uma questão de adaptabilidade muito grande. Então,
de certa forma, a gente vai tendo aquele jeitinho brasileiro da forma de como a gente vai conduzir, o que a gente traz de curiosidade, o que a gente traz de inovação no nosso contexto. Mas a gente tem aquela baixa autoestima de que o Made in Brasil que você falou não ganha de outro, quando na verdade se a gente vai olhar num ranking até de startups e quantidades, o Brasil está entre os top 5, não está? Mais ou menos nisso? Em quantidade de startups, sim, porque o nosso país é muito grande, mas a gente ainda tem um índice de mortalidade de startups muito alto, e vários motivos para isso, né? Falta incentivo e também a gente não tem o capital tão abundante como você vê nos Estados Unidos, por exemplo. Então, a gente chegou num nível nos Estados Unidos há pouco tempo atrás, vou até tirar esses 2 últimos anos aí, pós-pandemia, que foi um cenário bem específico, mas você chegou num ambiente nos Estados Unidos que os founders realmente escolhiam qual capital eles queriam, né? O que a gente chama de smart money, né? Que é não só o dinheiro, mas todo o conhecimento que aquele fundo ou que aquele investidor podia trazer. E aqui no Brasil, os grandes founders, aqueles que já estão empreendendo pela 3ª vez, com uma startup incrível, com uma solução incrível, também podem escolher, mas são poucos, né, ainda. Então, acho que a gente tem muito o que percorrer ainda nesse cenário, entendendo também o que é esse mundo pós-pandemia, o que é esse mundo com essa inteligência artificial avançando tão rápido. Enfim, acho que temos um cenário novo, acho que a cada X tempo, digamos assim, a gente tem uma nova revolução tecnológica, e essa revolução, até ali, década de 50, você tinha uma grande nova revolução a cada 50, 100 anos, né? Você pegar desde aí do motor ali a vapor e depois toda a revolução que teve com os carros, sempre algumas áreas também revolucionam mais que outras, né? Então, mobilidade é uma área extremamente importante, tá aí o Uber 99, né, para mostrar para a gente o tamanho dessa revolução. Eu acho que também comunicação, né, telecomunicações, que hoje a gente tem internet, enfim, e algumas áreas são extremamente importantes nisso. Só que a velocidade dessa disrupção, e aí quando a gente fala de disrupção, é aquela novidade, aquela tecnologia que realmente vem para mudar, transformar o mercado. A gente não se vê mais sem acesso a Uber e 99, por exemplo, né? Quando a gente lembra de alguns tempos atrás, que ou você tinha carro, muitas vezes greve de ônibus e metrô na cidade. Você falava, meu Deus, não consigo nem pegar um táxi, porque você não achava táxi. E se pegasse o táxi era caríssimo. Você ligava em 10 pontos e não achava um táxi para você ir para o aeroporto, alguma coisa assim. Hoje em dia a gente não se vê mais dessa forma. Então, mudou o mercado. E hoje, essas disrupções acontecem, muitas vezes, de um ano para outro. Então, o que levava antes 50 anos sem, hoje pode acontecer a cada 2, a cada 1 ano, que foi, por exemplo, a última revolução essa da inteligência artificial, principalmente a generativa agora, né? Então, mudou completamente o mercado. Até 1 ano atrás, a gente não pensava em produzir conteúdo usando o ChatGPT. E hoje, a gente não consegue se imaginar não tendo esse nível de produtividade e de rapidez mais. Só que a transformação que a IA vai trazer vai muito além disso. Eu vejo, muito legal que você está falando de a questão da evolução e revolução que a gente tem tido nessa parte tecnológica. A parte, primeiro, né, de mobilidade que você está falando. E celular, a gente não se vê hoje pegando um mapa, um guia dentro do carro, a gente não vê diversas coisas, né, nisso de facilidade que a gente tem. O próprio celular, hoje a gente usa ele, a menor função que a gente faz é a ligação, de fato. Né? A gente usa e quando ele... liga, às vezes você ainda fala, nossa, tá me ligando. Nossa, por que tá me ligando? Falar comigo. Exato. Então, como teve uma transformação muito grande, né? E como eu vejo que hoje é mais democratizada essa parte de inovação e tecnologia para todo mundo. Então, é lançado um novo aplicativo, é lançado alguma coisa, o acesso já está muito mais fácil para todo mundo, que está na tela de todo mundo ali, né? Então, obviamente, a gente sabe que não são todas as pessoas que têm o acesso à internet, acesso a ter um celular, mas dessa maioria que a gente está falando que tem, ela tem esse acesso muito mais fácil, integrado na inovação. Então, inteligência artificial pode consumir da mesma forma, porque a informação chega para todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu vejo que
é uma evolução que é integrativa também, né? Com Então, certeza, isso... sem dúvida. E acho que você citou uma coisa super legal, que é justamente a tecnologia estar a serviço de de resolver grandes problemas da população mesmo, né? Uhum. E acho que cada vez isso vai ser mais tendência, porque a gente não precisa de mais um Facebook, a gente não precisa de mais um Instagram, a gente precisa resolver o problema das pessoas serem desbancarizadas, a gente precisa resolver o problema das pessoas com falta de tratamento de água, a gente precisa resolver a falta de acesso à saúde, né? Então, tem muitos problemas e o Brasil, as pessoas aqui são extremamente criativas, a gente teve que se virar nos 30 e isso tornou o nosso povo extremamente criativo. E a gente também tem muitos problemas para serem resolvidos, grandes problemas, que tem grandes mercados. É claro que, de novo, tem ainda, precisa de muito mais estímulo, precisa de muito mais capital, precisa de muito mais incentivo governamental, enfim, tem todas essas questões, mas sim, é um ambiente extremamente fértil para a gente fazer tudo isso acontecer. Isso vai ser tendência, um dos setores hoje que a gente mais olha é ESG. Né, que é justamente você trazer cada vez, como é que você inclui mais as pessoas, todas as pessoas, como é que você valoriza mais essa diversidade, né, sem criar tantas neuras que, por sinal, as redes sociais também foram responsáveis por criar muitas neuras nas pessoas e prejudicar, porque você olha na rede social, tá todo mundo feliz, né, tá todo mundo aquela super vida feliz. Inventada de Aquela Instagram. vida, exatamente, que você só vê a parte boa. Então, eu acho que ESG, sem dúvida, é um movimento, assim, que só vai crescer nos próximos anos. A gente está olhando muito para isso, assim, no setor de inovação. Quando você fala... E aí, ESG tem a ponta do social e muito a ponta também da sustentabilidade, né? Do meio ambiente e tudo. A gente viu ano passado recorde de calor no mundo inteiro. É um assunto urgente. A gente vê, por exemplo, muita discussão sobre descarbonização, né, sobre combustíveis fósseis. A gente vê muita discussão também olhando para energias renováveis, né? Então, você vê aí hoje grandes startups, né, tentando democratizar a coisa da energia solar, por exemplo, que ainda era extremamente acessível para muito pouca gente e que hoje já está muito mais acessível. Você tem realmente empresas aí, startups fazendo placas e instalando placas de energia solar nos lugares mais remotos do país e por um preço um pouco mais pagável. Ainda não é para todo mundo, mas eu acho que com o incentivo certo e realmente a gente mostrando que as startups podem resolver esse tipo de problema, a gente consegue chegar cada vez mais na ponta. Tem uma startup que começou, enfim, pequenininha lá atrás, que eu gosto muito também, que é a Cellcoin, que justamente resolveu boa parte do problema dos desbancarizados, as pessoas que não tinham conta nos lugares mais remotos do país. A pessoa de uma aldeia, por exemplo, lá no Amazonas, ou um interiorzão ali de alguma cidade do Nordeste, e a Cellcoin fazia com que comerciantes locais, pessoas locais se tornassem quase que agentes bancários para poder receber pagamento de contas e tal. Então, e hoje a Cellcoin é enorme. Então, você vê que realmente tem espaço para a gente resolver esses problemas no país. É mais uma questão cultural, né? A gente vai entendendo a questão de startup. Eu vejo muita gente falando, quero investir em startup, nem sabe como que faz, porque não sei nem onde acha, né? Porque é uma coisa relativamente nova, vamos dizer assim. No país, as pessoas são poucas as que investem, né? Que fazem investimentos de modo geral e mais tradicional. Então, quando a gente vai sair dessa parte engessada, é muito mínimo quem já faz investimento em startup, quem tem esse conhecimento, né? Que aí eu quero até que você aprofunde um pouquinho mais falando desse seu papel dentro da Bossa Invest em relação a isso, da parte de startups, que eu acho que é incrível também para as pessoas entenderem. Mas antes, eu queria uma tecla SAP sua, do seu cargo, Chief Marketing and Product Officer. O que quer dizer isso? Bom, basicamente, a gente, enfim, decidiu durante um período ali na Bossa unir marketing e produto
porque, enfim, são duas áreas extremamente estratégicas para a empresa e que está olhando para o presente, mas também para o futuro da empresa, para a construção de novos negócios, de novas linhas de receita, né, de realmente o que vai ser o futuro daquela empresa. Hoje, cada vez mais, as empresas precisam se preparar para o que ela vai ser no futuro, né? Então, se a empresa não está hoje olhando para o que ela vai ser no ano que vem, ou daqui, enfim, a 2, 3 anos, e olhando também em termos de inovação, ela está fadada a morrer, né? Hoje, existe uma pesquisa mostrando que as empresas antes, elas tinham um ciclo de vida médio de 40 anos, as grandes empresas. E esse nível está caindo para 15 anos de vida útil das empresas, simplesmente porque surgem novas startups, novas tecnologias que trazem disrupção muito rápido para o mercado e elas ficam pelo caminho, né? Tantas que a gente pode citar, BlackBerry, a clássica, que é a Blockbuster, né? Que a gente sempre fala, a própria Lojas Americanas, que, Kodak, enfim, Xerox, entre tantas outras. Entre tantas outras, né? Várias que a gente nem lembra mais, né? E eram empresas gigantescas. Então, essas empresas não souberam olhar para o futuro. Elas não começaram hoje a construir o que elas vão ser no futuro. Não olharam para isso. Então, a ideia de você juntar marketing e produto é um pouco de trazer muito estudo de mercado, que o marketing, né, faz desde sempre, com um olhar também muito de tendência, de futuro, tem uma teoria que a gente chama de horizontes de inovação, né, que você olha para os 3 horizontes de inovação. Então, unir tudo isso e entender qual que é o próximo passo que a empresa pode tomar. Então, é um pouco dessa ideia. E aí, durante um período ali na Bossa, eu fiquei justamente com essas 2 cadeirinhas para que essas 2 áreas trabalhassem de forma extremamente conjunta, alinhada. Né? Não é segredo para ninguém que um dos 4 P's clássicos do marketing é justamente produto, mas cada vez mais cresce esse pensamento de produto nas empresas. Então, a ideia é que você possa não separar, mas possa fazê-los trabalhar extremamente junto. Hoje, inclusive, você tem o papel do product marketing, né? Daquela pessoa que vai unir toda a galera de marketing com toda a galera de produto, justamente para construir aí um go-to-market legal, e com esse olhar também muito né, de digital e tudo. Então, hoje tem o que a gente chama de Product-Led Growth, que é justamente você ter um crescimento da empresa liderado pelo produto, você gera leads já por meio do próprio produto digital, e faz aquela geração de leads, né, de futuros clientes crescer por meio de experimentação do próprio produto. Então, acho que cada vez mais, assim como no passado a gente dizia, e acho que hoje cada vez mais as empresas também têm isso mais claro, que branding e growth tem que estar junto, né? Tem que estar trabalhando muito junto. Da mesma forma, marketing como um todo precisa estar trabalhando muito junto com o time de produto para realmente ter estratégias cada vez mais assertivas. Você falou um ponto que é muito importante, né? A parte de marketing e produto estarem juntos, porque se você tem, é o que a gente fala lá dos princípios do marketing, se tem uma oferta boa, mas com produto ruim e vice-versa, isso não vai se converter. Então, a gente precisa amarrar muito bem. Então, se o produto é bom, a oferta tem que ser boa, o marketing tem que estar alinhado. Ou se o produto não está bom, o que a gente pode fazer para melhorar isso da forma como a gente vai fazer? Enfim, é tudo uma construção muito grande, né? E eu vejo hoje em startups que é uma dificuldade enorme o se comunicar. Hoje, qual que é um desafio que você vê dentro de startups? Porque startups, de modo geral, elas não têm dinheiro para investir. O que seria o mínimo para elas fazerem de marketing para que elas comecem a ter aquela coisa do quem não é visto não é lembrado? Ele começar a ter pelo menos esse canal de acesso para que até esteja no radar de possíveis investidores. Olha, eu acho que primeiro o founder tem que fazer a sua lição de casa. E a lição de casa, nesse começo, basicamente é você fazer o mínimo produto viável, o tal do MVP, né? Realmente ter ali um produto mínimo
que você coloque no mercado, lance e comece a ter clientes, mesmo que ainda poucos no começo, mas que você possa testar e ter feedback do próprio usuário, do próprio cliente, e crescer em cima desses feedbacks de cliente. E a partir daí, você, claro, vai desenvolvendo o produto, né, a partir desses feedbacks, e começa e coloca na rua para vender, vai melhorando conforme você consegue atingir novos clientes. E só então você começa a realmente pensar no marketing. Então, porque é isso, né? Quando um fundo de investimento, obviamente que depende do estágio, né? Quando você está falando, a gente tem vários estágios de investimento. Você começa com o investimento que a gente chama de bootstrapping, que é aquele investimento do próprio fundador, ele que coloca, né, aquele investimento inicial para começar. Depois o FFF, que é o Friends, Family, Fools, aqueles seus amigos mais próximos, teu pai que te dá uma grana. Cara, eu acredito em você, vou te dar uma grana. E aí você começa a profissionalizar um pouco mais conforme a tua solução, a tua ideia de negócio vai crescendo, você passa para o investimento anjo, né, que normalmente são investimento feito na pessoa física, então pessoas que querem investir, porque acham que a tua solução tem potencial. Depois você passa para a fase pré-seed e seed, que a gente chama, né, que é o capital semente, que é justamente são as duas fases que a Bossa atua mais fortemente, que é... Bom, já tem uma solução no mercado, né? Já fiz o meu MVP, ele está validado, tenho clientes, tenho uma receita mensal que vem crescendo. Já passei muitas vezes pela primeira rodada anjo, e agora eu preciso fazer realmente crescer isso aqui. Agora eu preciso investir de verdade em marketing e vendas. E aí ele pega o investimento para acelerar marketing, vendas e desenvolvimento de produto em geral, né? São as áreas assim que nessa fase são mais importantes de você acelerar. E aí por onde começar o marketing depende muito do público da startup. Você tem startup B2C, B2B, você tem startup B2G, que vende para governo, você tem B2B2C, né, que é aquela que vende para empresas e depois para o consumidor, né? Aí modelo SaaS, assinatura mensal, modelo marketplace transacional, ou seja, você compra ali no site, e basicamente você é aquele que une uma ponta a outra, como se está aí Airbnb, por exemplo, o próprio Uber, né? O Uber está no meio entre o motorista e o passageiro, o Airbnb está no meio entre... É só um meio, né? Ele acaba sendo um canal ali Exatamente, que é o marketplace. Então, tem vários modelos de negócio diferentes. E para cada modelo de negócio existe uma estratégia diferente. Então, é estudar muito bem quem é teu público. Se você é B2B, ainda assim, você está trabalhando B2B com pequenas empresas, médias empresas ou enterprise, né? Que são multinacionais, grandes empresas, enfim. Também muda, a jornada de compra muda, os canais mudam, né? E aí vai depender muito realmente de qual é esse modelo de negócio, qual é o teu cliente-alvo, qual é a tua segmentação, você fazer uma boa segmentação de clientes, e aí sim você começa a testar canais. E aí nesse começo tem até um livro que chama Tração, que ele traz, né, apesar desse livro aí já ter, acho que ele já deve ter mais de 12 anos de lançamento, mas vale bastante ainda para quem está começando a trabalhar mais o marketing do seu novo negócio, que é ele traz o framework do Bullseye, né, ele chama de Bullseye Framework, que é basicamente um esquema ali para você colocar todos os canais possíveis, então você coloca todos os canais, enfim, que daria para trabalhar, no livro ele traz 19, e no meio do círculo você coloca 6 que você, enfim, acha que tem mais potencial, e no centro realmente do círculo 3, que são os que você quer começar a testar, porque você acha que por ali pode dar. E aí a metodologia diz que você faz enfim, um período de teste daqueles 3 canais. Os canais que estiverem performando ótimo, aquele que não tiver, você joga para fora do círculo e coloca um canal novo para você testar. Então, não adianta você começar trabalhando todos os canais, porque como você bem colocou, os founders não têm tempo, eles precisam captar investimento, eles precisam vender, eles precisam carregar caixa, fazer café, né? E eles têm um dinheiro muito escasso, né? Eles têm muito pouco capital nesse começo. Então, você tem que escolher o que o que possivelmente vai fazer você performar mais nesse começo. E aí, acho que 3 para começar aí, dependendo do modelo de negócio, do público, acho que é o ideal. E para realmente buscar investimento,
a melhor... não tem nada que mostre mais... Tem algumas coisas que a gente analisa na startup para realmente investir. Uma delas, tem, né, vários, aí posso fazer um score aqui enorme, mas a gente olha muito o time, se o time tem um bom background, se é complementar, se aquele time realmente está obstinado a fazer aquilo crescer e entendendo que aquele time está realmente tão comprometido com aquela solução que mesmo que aquela primeira ideia não dê certo, ele vai ser o time forte e resiliente o suficiente para pivotar, o que a gente chama de... para mudar o modelo de negócio, para mudar o mercado, enfim, para mudar a solução, mas que vai realmente seguir. Então, acho que time é muito importante. Mercado, como eu já comentei aqui para você, a gente olha... pô, legal, essa ideia aqui tua resolve um problema. Mas esse problema é um problema grande? Como assim? Por exemplo... A gente costuma dizer se é um analgésico ou uma vitamina, né? Vitamina é legal tomar, né? Tem tantas vitaminas aí no mercado, é legal tomar. Mas eu não vou morrer se eu não tomar. Agora, se eu estou com uma dor de cabeça muito forte, se eu estou com uma infecção, eu preciso tomar um remédio que resolva, porque aquilo realmente está doendo muito. Então... Quanto mais próxima a tua solução for de resolver um problema grande e não ser só um legal, mas tipo, eu preciso disso, mais chances também tem de crescer. Mas além disso, precisa ser um mercado grande. Porque se eu resolvo um problema, entendi, realmente as pessoas que querem aquilo, elas querem muito, mas o mercado é muito pequeno. E aí, se o mercado é muito pequeno, essa startup não vai crescer, ela vai chegar num platô muito rápido. E aí também não interessa, porque o investidor ele quer o crescimento da startup para poder valorizar o equity que ele pegou quando ele aportou capital. E aí depois que ela crescer, ele fizer a saída dele, tendo aí um retorno maior. Afinal de contas, é um investimento também, Exatamente. Né? Então, ninguém quer fazer um investimento em algo que não vai gerar lucro. Exato. Né? E eu vejo que uma das formas... não tradicionais, mas exatamente onde tem mais chances, é exatamente essa. Com startups onde você olha o modelo de negócio, você vê que tem essa escalabilidade, essa forma de crescimento, e aí você aposta nela. Porque as grandes empresas hoje, se você vai colocar nas ações, a chance delas terem um pico muito alto, hoje é muito remoto, né? Então, onde você tem essas possibilidades e chances delas virarem unicórnios. E aí, falando até dessa parte unicórnios, eu queria que você apertasse a tecla SAP do que é o unicórnio aqui pra gente também. Bom, unicórnios são empresas, né, startups que valem mais de $1 bilhão, né? Obviamente que cada vez mais a gente tem mais startups que chegaram nesse nível. O que esse valem, né? Como assim vale? Basicamente, quando a gente está falando no cenário de venture capital, que é o cenário de investimento em startups, a gente faz o valuation das empresas, e o valuation é justamente o valor de mercado que essas empresas têm, que aí tem uma formulinha aí para calcular e tudo, mas que está olhando principalmente para o potencial de crescimento daquela empresa. Então, quando você faz o valuation, você faz ele para que, essa startup aqui está valendo 100 dinheiros, legal. Eu vou te dar um dinheiro, e aí você vai me dar 1% de equity dessa startup. Então, para isso que serve o valuation, para você calcular quanto ela vale e para entender quanto de dinheiro os investidores vão te dar, ou então quando também vem uma grande empresa e essa grande empresa quer não só investir, mas muitas vezes até comprar a startup, você tem que fazer esse cálculo de valuation. E aí, esses unicórnios que antes eram bem mais escassos, se tornaram mais comuns, mas, de novo, a gente estava trabalhando, a gente viu muitos unicórnios acontecerem aí alguns anos atrás, e principalmente 2 anos para cá, você viu esse cenário se tornar mais escasso no mundo inteiro, e no Brasil não foi diferente, que foi justamente o cenário pós-pandemia. Então, o que a gente aprendeu com isso e mesmo muitos unicórnios hoje estão em dificuldade também, porque o mercado não está tão simples, o mercado em geral, né? A gente acompanha as bolsas também, né? Não está fácil para ninguém, o varejo despencou.
Mas o que a gente olha hoje não é necessariamente para uma startup que pode virar um unicórnio, porque essas vão ser poucas. O que a gente olha, a gente até chama de... Tem alguns animais que a gente batiza as startups. Um deles é a startup camelo, que é aquela startup que ela vai crescer, ela vai chegar num momento ali muito bom, né, de crescimento, ela vai realmente trazer rentabilidade para os investidores dela, eles vão conseguir fazer sua saída, mas ela não vai virar um unicórnio. E tá tudo bem, não tem problema. Ainda assim, é um negócio muito bem sucedido, é um negócio que cresceu muito, é um negócio sustentável, é um negócio que para de pé, que tem break-even, o que gera lucratividade. Então, cada vez mais... Isso é tendência, a gente olhar... porque o que aconteceu também no mercado, principalmente pós-pandemia? As grandes startups, que a gente chama de scale-ups, né, ou as startups late stage, né, aquelas que estão no estágio mais avançado, essas startups, elas dependiam muito da próxima rodada de investimento. E como os valuations 2020, 2021, mais ainda, estavam muito inflados por conta daquela correria pela transformação digital, você viu um mercado pós-pandemia que encontrou dificuldades, a economia americana começou a murchar, né, e segurar para a inflação também não explodir. E isso, obviamente, foi para todos os mercados. Cenário de incerteza, os investidores seguram o dinheiro, e aí todo esse capital reprisado fez com que muitas startups que estavam já dependendo da próxima rodada de investimento, porque elas estavam com um gasto, né, um OPEX lá em cima, tivessem que fazer... Muitas quebraram, mas a maior parte delas fez uma demissão em massa, né, um layoff grande, e ajustou todas as contas. A palavra de ordem era enxugar no pós-pandemia. Então, era enxugar para se sustentar, né? Porque a rodada de investimento que eu pegaria dali a um mês, né? Aí a gente vai, né? Depois de pré-seed, seed, você tem Series A, B, aí todas as letras aí, até você ser comprado ou chegar na abertura de capital, o IPO. Então, não tinha esse dinheiro mais disponível. E elas falaram, e agora? Se a gente continuar com esse nível de gasto, a gente vai falir, a gente vai quebrar. E é aí que elas realmente fizeram todos aqueles layoffs, e agora você vê um cenário mais consciente de nós não vamos sair gastando à torta e à direita. Nós vamos talvez crescer um pouco mais devagar, mas conscientes, né? Com, enfim, gastos mais equilibrados, olhando para chegar no break-even se ainda não tiver chegado. Então, a gente hoje vê empreendedores mais resilientes e mais conscientes. E os investidores estão buscando exatamente isso, startups mais conscientes. Eu vejo muito que startups conscientes é aquela coisa de sair do idealizador, né? Ele tem, sim, uma ideia, ele tem um propósito, mas ele tem uma execução, ele tem um ponto de partida, e não é só querer ser o dono da empresa. Precisa ter esse hands-on ali, né? A mão na massa para executar no dia a dia, que deu um chacoalhão realmente, né, no nosso mercado aí de startups e tudo mais. Eu digo meu mercado também porque eu sou uma das investidoras aí da Bolsa também, então a gente participa muito de muitas coisas, a gente entende de muitos contextos, de informações, com essas movimentações que acontecem, mas que agora eu vejo que está numa crescente de novo, mas de uma forma mais estruturada, mais organizada, né? Sem dúvida, mais sustentável, eu diria, mais sustentável. E com valuations mais ajustados também, né, os empreendedores ali entendendo que eles têm uma grande responsabilidade, que o capital não é tão abundante assim, que eu preciso ter muito mais responsabilidade para usar esse dinheiro. O dinheiro do investidor é o dinheiro mais caro que tem, porque você está dando uma parte da tua empresa. E se você realmente quer fazer aquela empresa crescer, aquilo é muito valioso. Então, você não pode pegar o dinheiro do investidor e gastar com qualquer coisa. Você realmente tem que gastar aquilo para fazer o teu negócio evoluir, né? E isso nem sempre é fácil também, porque aí esbarra em, não achei product market fit, né? Não encontrei fit de mercado, enfim, vários outros problemas que acontecem no decorrer da jornada da startup. Então, com certeza. E essa parte de inovação que você até comentou, que está chegando muito, né? Inteligência artificial e tudo mais. Hoje, o que você vê de avanços de inteligência artificial em relação ao que a gente está vindo no mercado, de modo geral? Olha, a inteligência artificial é uma das tecnologias que mais vão ser, digamos assim, multissetorial.
eu diria que o potencial da IA é de trazer disrupção para absolutamente todos os setores. Então, você via algumas inovações, claro que com uma abrangência ainda não totalmente explorado, né? Então, o potencial dessas tecnologias ainda não totalmente explorado, como foi o exemplo do próprio blockchain, por exemplo. Como foi o exemplo do IoT, né, a internet das coisas, machine learning, enfim, várias dessas tecnologias, o próprio Web3, metaverso, né, o metaverso, enfim, claro que elas ainda não alcançaram o platô, elas ainda têm muita lenha para queimar. Mas você via claramente elas adotadas muito mais por um ou outro setor ali. E a inteligência artificial é diferente nesse sentido. Ela veio como se fosse o advento da internet de novo. Ela veio para revolucionar tudo. Então, ela pode revolucionar a saúde, né? Que você encontrando diagnósticos muito mais rápidos ali com o aprendizado, né? daquela inteligência. Então, hoje, você consegue ter alguns tipos de diagnóstico com 96% de acuracidade. Então, olha que loucura isso. Ao mesmo tempo, né, acho que o setor mais óbvio que foi o marketing, né, que foi completamente mudado com o advento da inteligência artificial generativa, assim. Você vê o setor de fintechs, hoje uma análise de crédito feita com inteligência artificial também traz uma velocidade muito maior para essa análise. E quando a gente vê até, por exemplo, dados, né? O que a gente antes demorava dias, e eu não estou falando de muitos anos atrás, fazer um relatório, por exemplo, onde tinha que extrair dados de um lugar e de outro para computar uma planilha que fosse... Hoje em dia, em segundos é feito, né? Então... tudo automático, tudo automático. Os próprios bots, né? Que também tem o aprendizado de máquina do próprio bot ali, que já faz o atendimento dos clientes. Você nem precisa tocar muitas vezes, né? Que também revolucionou e de novo, não trouxe só para as grandes empresas, até para os pequenos negócios, né? Então, o potencial da IA, realmente, a gente não consegue ainda calcular o quanto que ele vai mudar toda a sociedade, assim. O que a gente está vendo hoje é ainda muito pouco do que a IA ainda vai trazer em termos de revolução. Nessa revolução, né, existem pessoas que ficam de um lado, medo ou vai substituir homens ou não vai? Qual que é a sua posição em relação a isso? Vai substituir muitos empregos. Saiu um relatório recente com uma relação de 50 empregos que serão substituídos pela inteligência artificial. Mas a gente já viu isso acontecer com muitas profissões, com muitas evoluções tecnológicas diferentes, né? Então, quando a gente teve ali, por exemplo, o advento da internet, né? Que todo mundo falava, ai meu Deus, os jornais vão acabar, porque... Sim, né? Em algum momento isso vai minguando, não digo acabar totalmente. A gente até hoje tem costureira, né? Até hoje você tem a pessoa que enfim, que arruma máquinas de escrever. Então, você tem, mas vai praticamente sumir, digamos assim, muitas dessas profissões. Mas você também vai ter outras, né? Então, você vai ter, hoje, um dos profissionais mais buscados pelo mercado é especialista em inteligência artificial, por exemplo. Então, era um cargo que até 3 anos atrás você praticamente não via. Você via, assim, obviamente, nas grandes empresas de tecnologias mais avançadas. Você vê uma necessidade muito maior hoje de um analista de dados, né? Você hoje, os cargos de desenvolvedor, você vê não tanto desenvolvedor genérico, mas você também busca desenvolvedores específicos para cada linguagem, por exemplo. Então, muitos vão ser criados. Eu acho que o que vai realmente mudar, e eu vejo isso de forma positiva, são aquelas funções que são muito... Operacionais, assim, robóticas até. Né? E usando essa palavra propositadamente, estava vendo esses dias um robô que faz a faxina de casa. Bom, você viu isso com os Jetsons, né? O desenho dos Jetsons lá atrás, que tinha a Rosie, que era a robô, que era, enfim, a doméstica ali da casa deles. Mas hoje isso está virando uma realidade. E é um trabalho braçal, realmente, né? Vai substituir... Nós não vamos acabar? Não. Mas vai substituir muito emprego aí de diaristas? Vai. Eu acho que existe uma nova
forma das profissões funcionarem, né? Então, aquela coisa do operacional, braçal, muitas vezes. Então, já existe uma lava-louça que lava sua louça, já existe a máquina que lava roupa. Então, agora o robozinho que limpa a casa, enfim. Aquelas coisas, o pente fino, obviamente, você vai precisar ter alguém para, de fato, fazer. Assim como eu vejo nas profissões também, em relação a essa parte de inteligência artificial. Aquele grosso de te trazer os dados... vai ser possível, mas quem vai analisar isso é alguém que precisa ter competência, ter estudado para isso. É por isso que talvez dentro do que a gente tem visto de mais dificuldade, encontrar pessoas que analisem dados, pessoas que sejam especialistas em inteligência artificial, até porque a inteligência artificial chegou agora para a gente... como consumidor, né? Indiretamente, a gente fala... uma parte de ChatGPT e tudo da forma como se abriu aí, final de 2022, né? Então, eu vejo que ainda é tudo muito novo. Muito, muito. Mas acho que... e aí, causa na gente uma sensação... de angústia, muitas vezes até, né? Primeiro será que eu vou ser substituído? Bom, se você acha isso, você precisa começar a se transformar desde já, né? Evoluir, procurar. Então, acho que uma das grandes... até acho que essa é uma das mensagens que eu mais falo hoje, uma das grandes questões hoje para os profissionais, enfim, para todo mundo que está aí atuando no mercado, você precisa desaprender e aprender a aprender. Cada vez mais, porque sim, as coisas vão mudar numa velocidade cada vez maior. E se você quer acompanhar, você precisa estar ligado. Você precisa, não tem... Claro que isso também causa na gente o famoso FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. E hoje é impossível você saber todas essas... Quando você olha para aquele diagrama de Gartner, você fala... Caramba, várias dessas tecnologias eu não conheço. Tipo, ouvi falar, mas não sei como ela funciona. Então, não dá para conhecer tudo. Mas sim, você vai ter que acompanhar, encontrar também teu nicho e realmente acompanhar a evolução do setor que você atua ou quer atuar e cada vez mais aprender. Né? Então, eu realmente acredito que as faculdades vão ficar cada vez mais obsoletas e que as pessoas cada vez mais vão procurar cursos especializados, rápidos, porque ela precisa aprender aquilo de forma muito rápida, muitas vezes até de forma autodidata. Porque hoje já tem muito conteúdo disponível, mas cada vez mais elas vão buscar esses cursos rápidos para se especializar. Por que eu vou ficar 4 anos numa universidade que quando eu me formar, tudo que eu aprendi já vai estar obsoleto? Então, a educação também precisa mudar, né? Eu acho que essa é uma questão difícil, polêmica, e quando você mexe com a academia, você tem muitas resistências também, e eu entendo também o lado do acadêmico, né? De precisar conservar algumas estruturas, algumas tradições para até você manter a qualidade. Mas o ensino do jeito que ele é hoje, ele já não funciona mais, né? Você tem um ensino hoje que é da época industrial, que é você colocar todo mundo numa sala de aula durante pelo menos 50 minutos cada aula, mas que num período ali da faculdade você fica 4 horas e meia tendo aula, sentado, olhando pro professor expor alguma coisa. Você perde a atenção, em média, hoje, no 9º minuto da aula. E você imagina isso. E mesmo assim, as aulas continuam sendo de 50 minutos. Então, é uma loucura isso, né? A educação também vai precisar mudar bastante. A gente evoluiu em tanta coisa e na forma de aprendizado, que seria uma das primeiras que a gente precisaria ver de como as pessoas vão assimilar todo aquele conteúdo, toda essa informação, a gente ainda está obsoleto, né? Sem dúvida. Lília, uma pergunta. Você que é uma mulher que está no meio desse ambiente que era muito masculinizado, como você tem visto as mulheres estando à frente de empresas, startups? Como que você tem enxergado? Tem crescido? Cresce, mas a passos bem pequenininhos ainda, assim. Então, a gente fez, quando eu estava no distrito, a gente fez um report olhando para o ecossistema de inovação e para a quantidade de mulheres que estavam à frente de startups. E a gente chegou a 10% do mercado. Quando você vai para aquelas soluções que ainda estão na ideação, no MVP, segundo a Associação Brasileira de Startups, você chega ali até 20 e pouquinhos por cento. Mas entre as startups que recebem investimento, o dado global é de que 3% são startups fundadas por mulheres. É muito baixo.
E aí eu tô falando, obviamente, 3% é quando a startup é fundada só por mulher, mas quando você, mesmo assim, agrega um time misto, que tem pelo menos uma mulher entre os fundadores, ainda assim o índice é muito baixo. Esses 10% da pesquisa do Distrito foram justamente se tem alguma mulher na startup como fundadora. Quando você olha para startups só fundadas por mulheres, é menos de 5%. Esse número está evoluindo. Você puxa há alguns anos atrás, esse número era aí de 8%. Agora você já está em 10, 11, né? Quando você abrange startups mais em fase inicial, também isso cresce aí para pouco mais de 20%, mas ainda é muito pouco. Muito pouco. Mas eu vejo muitas iniciativas nesse sentido. E acho que a gente dá 2 passos para frente e 1 para trás, assim. Porque se fala muito, mas o efetivo é muito pequeno ainda. Então, muitas pessoas já compraram essa briga? Sim, no discurso. Mas na hora de você sacrificar e colocar lá na tua empresa uma meta relacionada a isso, veja bem, vamos conversar. Mesma coisa acontece quando você... Aqui a gente está falando de um recorte de gênero, mas a mesma coisa acontece quando você está falando de um recorte de raça, a mesma coisa você enfrenta quando você está olhando para um recorte também de orientação sexual, enfim... Todas eu não chamo de minoria, né? Eu chamo de maioria subrepresentada. Porque se você olhar para negros no Brasil, eles são 54%, né? Então, eu até brinco que quando nós, mulheres, quando os negros entenderem realmente a força que tem, não vai ter para ninguém. Porque, né? Nós somos a maioria. Então, mas a gente ainda tem uma estrutura inteira criada para perpetuar o status quo. E mudar isso é muito difícil. Mas isso não quer dizer que não é possível, né? E acho que isso tem crescido. Você tem, por exemplo, especificamente no recorte feminino, você tem iniciativas como a própria Rede Mulher Empreendedora, da Ana Fontes, que já está aí no mercado fazendo, né, batalhando por isso. Aí eu acredito que deve ter já uns 13 anos que ela está no mercado. Eu a conheci 13 anos atrás. E hoje a Rede Mulher Empreendedora alcançou, assim, muitos lugares, né? Tá em várias empresas, fazendo projetos junto com grandes empresas. Você tem especificamente o recorte para mães, com a Bitumami, da Dani Junco, que também é incrível, que faz um trabalho maravilhoso. Você tem iniciativa como Programaria, da Yana Chan, que é uma iniciativa para ensinar programação para mulheres, né, que também é maravilhosa. Enfim, você tem diversas ações nascendo. Você tem a Sororité, que é um grupo de investidoras anjo, o qual eu faço parte, da Flávia, enfim, que foca principalmente em investir em startups fundadas por mulheres. Você tem, enfim, a Alicia também, que eu posso citar aqui, que também está olhando para investimento em startups também fundadas por mulheres. Enfim, muitas iniciativas nasceram alguns anos atrás e ainda continuam nascendo para a gente trazer um pouco mais de, pelo menos um pouquinho mais de igualdade, né? Você diminuir um pouco esse buraco aí. É isso, eu acho que a gente dá 2 passos para frente e 1 para trás. Então, a gente cresce, de repente vem alguma coisa que dá uma despencada na história, mas aí vamos lá, continua a batalha, cresce, aí leva um escorregão, cresce. Então, cresce a pequenos passos, mas cresce essa participação. E não é só uma história bonita de contar. Não é só porque é legal, não é só porque é justo. É porque times mistos nas empresas dão 25% mais resultados. Isso é estudo da McKinsey. Então, não estou falando só porque é bonitinho. Estou falando que é bom para os negócios você ter um time com homens, mulheres, com brancos e negros. Plural, né? Um time plural. Você tem muito mais pontos de vista a explorar. Você muito provavelmente vai estar mais próximo do teu público em geral, porque você tem vários olhares para construir a melhor solução para o teu público. Então, a gente precisa falar sobre isso. E acho que uma outra coisa bacana também é a gente cada vez mais tirar os vieses, né? Quer dizer, agora você tem várias startups aí com soluções, por exemplo, de entrevistas de emprego, na qual não aparece a imagem da pessoa, porque se o recrutador é branco,
infelizmente, ele tende, isso é pesquisa, ele tende a simpatizar mais por uma pessoa branca, porque ele se reconhece na pessoa. Então, hoje você já tem soluções as quais você não conhece a foto da pessoa, não tem a imagem da pessoa na hora de você entrevistar. Enfim, várias soluções crescendo e, de novo, startups aí criando também muitas dessas soluções em vias aí da gente ter um mundo um pouquinho mais igualitário. Fantástico, até porque quando você fala, né, que o maior desafio e profissão que você tem é ser mãe, né? Então, deixar um legado para que eles no futuro consigam colher muita coisa do que vai sendo desenvolvido aqui. E até considerando tudo isso, né, a forma como a gente repensa, reflete muita coisa, você foi reconhecida aí na lista da Gama Academy como uma das 50 Hypers to Follow aí no Brasil. Então, como que ela ter esse título, né, de ser uma das 50 serem vistas aí pelo país? A Gama, na verdade, até durante alguns anos eu participei. A Gama é uma escola de profissões da atualidade, digamos assim. Eles focam muito programação, growth, design. Então, profissões hoje que são que existem gaps de contratação no mercado, né, e eles fazem os bootcamps ali, eles ensinam, eles profissionalizam as pessoas de uma forma muito rápida. E eu participei ali de algumas bancas dele, quando tem a formação do curso, eles fazem bancas e apresentam projetos de verdade, como se fossem projetos de startup. Eles têm que resolver os problemas, cada um Então, eles fazem squads ali de pessoas de diferentes áreas dentro dos cursos que eles têm para resolver. E saíram resultados incríveis dali. E acho que ter sido reconhecida essa lista, na verdade, acho que é de uns 2 anos atrás, eu achei incrível. Obviamente, é super legal o reconhecimento, mas acho que a gente também tem que ter mais um reconhecimento para a gente mesmo, sabe? Você ter certeza de que você trabalha para alguma coisa que você acredita, eu acho que isso não tem preço, assim. Então, independente se outros estão te reconhecendo, mas se você se reconhece naquele lugar... E quando eu entrei no ecossistema de inovação e comecei a ajudar outros founders que estão caminhando na jornada que eu sofri muito para caminhar quando eu fui founder e eu consigo ajudá-los de alguma forma, isso me traz uma sensação muito boa, né? E de que eu estou contribuindo, de que eu estou fazendo alguma coisa que realmente vai deixar um legado. E eu, enfim, eu sou muito da causa das mulheres também, atuo em várias, como eu comentei aí, estou sempre mentorando aí nos programas da Rede Mulher Empreendedora, da própria B2Mami também, estou no grupo da Sororité e vários outros aí focados em mulheres. E eu brinco que eu faria qualquer uma dessas coisas, né? Quando eu sou mentora, eu sou de forma totalmente voluntária, mas eu brinco que eu faria o que eu faço de graça. Se isso me sustentasse, se isso mantesse ali uma vida legal para mim, para minha filha, enfim, porque realmente sou apaixonada por isso. Cada vez mais acho que a gente precisa democratizar, ainda é para poucos. Eu acho que esse é um grande problema, especificamente do mercado de venture capital. O capital chega a muito poucas mãos, assim, e para tornar isso melhor, a gente precisa colocar a bota e pegar a ferramenta e colocar a mão na graxa, para trabalhar desde o começo ali, desde a boca do funil, para abastecer isso. Então, trazer mais pessoas da periferia, eu acho que é essencial, né? Trazer mais esse olhar dos investidores também, porque senão, ainda hoje, a gente tem um monte de startup fundada por homens brancos que estudaram fora do país, né? Que tem aquele background de educação, de primeiro mundo, blá, blá, blá. Legal, mas a gente tem muito mais do que isso, né? A gente tem a maior parte das pessoas no país vivem na pobreza, né? Tem muito problema para resolver. E tem muito empreendedor muito bom nascendo na periferia, assim. Então, acho que a gente precisa fazer esse dinheiro chegar mais lá também. Oportunidade. Dar oportunidade. Dar conhecimento e oportunidade. Bacana. Amando esse papo, Lilian. Eu quero agora que você fale, se tivesse uma mensagem sua que pudesse chegar para o mundo, o que você diria? Pode ser de vida, pode ser sobre empreendedorismo, sobre essa parte de empoderamento feminino. O que você eu quiser. Acho que não tem uma frase única, mas eu acho que é um pouco daquilo que eu falei, que a gente tem que desaprender
e reaprender a aprender. Acho que isso é uma coisa... Eu ouvi isso de um futurista alguns anos atrás, que é o Thiago Matos, que eu sou super fã. E eu acho que isso faz muito sentido. E você dar oportunidade, você está realmente construindo um mundo melhor para você mesmo. Não é só caridade. Né? Então, acho que essas duas coisas eu tenho muito para mim. Eu acho que isso nos fortalece como seres humanos, como pessoas, e trazer mais propósito de vida mesmo. Eu sei por que eu levanto da cama todos os dias de manhã. Eu sei por que eu saio. A Dani Junco lançou um livro agora, que é justamente Mãe, por que você trabalha? Que ela brinca que era a frase que ela ouvia mentalmente do filho dela quando ela estava grávida, né? E é exatamente isso. Por que você trabalha? Não quer dizer que a gente vai gostar de tudo que a gente faz, mas a gente acredita no que a gente está fazendo. E se você não gosta e não tem a possibilidade de sair do trabalho que você está hoje, você tem como colaborar de alguma outra forma na tua pessoa física? Você está fazendo a roda desse mundo girar, sabe assim? Então, acho que isso é importante, sabe? Isso é realmente importante para mim. É uma coisa que eu sempre falo para minha filha. Falo, filha, você tem que trazer uma contribuição para o mundo também, né? Porque outras pessoas cimentaram aqui para você poder passar pelo caminho. E a tua função também é fazer isso por quem vem depois. Enfim, acho que quando a gente tem filho também, a gente acaba ficando com esse propósito um pouco mais forte, né? Mas não que quem não tenha também não possa ter, obviamente. Mas a sensação de precisar deixar algo bom para o mundo, acho que aumenta ainda mais. E é um pouco isso, acho que tem propósito. Bacana. Muito, muito legal, amei. E como que as pessoas te acham, Lilian? Bom, eu tô principalmente no Instagram e no LinkedIn, que são as redes que eu sou, enfim, sou mais heavy user, como Lilian Natal, N duplo mesmo. Pode me chamar lá. Enfim, vamos tomar um café virtual, ou a gente se encontra para tomar um café presencial mesmo. Adoro bater papo, adoro conhecer pessoas, trocar ideias e ver diferentes perfis aí, diferentes pontos de vista. Bacana. Super obrigada pelo papo. A gente já está tentando essa agenda, fala a verdade. Já desde a primeira temporada, eu fico muito feliz que aí na terceira temporada a gente conseguiu. Eu sei que sua agenda é super corrida e atribulada aí, então super obrigada. Imagina, foi um grande prazer. Eu adorei participar. Que bom. Adorei o nosso papo. E, enfim, espero voltar outras vezes aí para contar outras novidades. Acho que a cada temporada a gente vai ter mais novidades, né? Com essa coisa do advento de tecnologia, inteligência artificial crescendo sempre. Será sempre muito bem-vinda por aqui. Muito obrigada. Obrigada, Lilian. E esse foi mais um Tecla Sabe Podcast. Você consegue acessar os nossos outros canais, como @Tecla Sabe Podcast no Instagram e nas outras redes. E é isso aí, até a próxima.